Para ser professor é preciso ter encantamento pela vida, é preciso ter vontade de aprender e paixão pela aprendizagem, é preciso ter coragem para errar e para, mesmo errando, todo dia persistir e compartilhar para criar novos caminhos, novas alternativas, que a gente chama hoje de inovação, mas na verdade é vida, né? Então ser professor é cultivar a vida de verdade. Eu sou Irene, eu sou CEO da comunidade Reinventando a Educação e sócio fundadora da consultoria Com Cuidado, que é uma consultoria especializada no cuidado com o líder. Na nossa consultoria Reinventando a Educação, a gente tem como foco principal os educadores. A ideia é que a gente consiga levar para os educadores esse espírito do reinventar a educação. E eu sempre digo que o meu lugar de fala, né, que tem a ver, claro, com a minha formação acadêmica e com a minha experiência profissional, é o lugar de fala de uma professora que tem mais de 2 décadas de sala de aula trabalhando com ensino médio e ensino fundamental, mas também tenho o privilégio de dar formações no terceiro setor, em escolas públicas, escolas privadas e também no mundo corporativo. Eu tive muitos privilégios, já vivi fora do Brasil algumas vezes, por algum tempo, então o meu foco, o meu objetivo não é ensinar nada a ninguém, mas é poder criar oportunidades de troca para compartilhar com as pessoas os meus muitos privilégios. Eu sou especialista em neurociência e comportamento, inteligência emocional e saúde mental, tenho MBA em gestão escolar, minha primeira graduação é em letras, e eu acho que sempre que eu falo, essas coisas aparecem um pouquinho. Uma coisa que não está no currículo Lattes, mas que também faz parte do meu lugar de fala, é que eu sou uma pessoa TDAH com altas habilidades, então também falo bastante sobre a inclusão desse lugar de alguém que precisou de um olhar acolhedor e afetivo dos professores para também ser incluída, né? Um aluno TDAH é aquele que parece que você tem 10 na sala, né? E eu era justamente essa aluna. Mas tive professores, claro, que não foram nada acolhedores e geraram ali algumas feridas, mas grande parte dos meus professores foram constituintes de quem eu sou hoje, sabe? Eu tenho um pouco de cada um deles e consigo vê-los em campo cada vez que eu atuo. Então, sempre que eu estou falando com um professor, eu me lembro dos professores que eu tive que foram bons para mim, da professora que eu ainda sou e de como eu gostaria que cada professor se visse na sua função. A gente precisa ter a humildade para aprender sobre pensamento complexo. A gente precisa ter a humildade para entender que não vai existir um salvador da pátria que vai chegar e ser o grande Messias que vai nos tirar deste lugar em que o Brasil está ante os demais países. A gente precisa entender de pensamento complexo porque é ele o que nos ensina a respeito da prática do diálogo, da prática da partilha. Então não existe dentro e fora da escola, não existe educação e tudo que não é educação, não existe educação, saúde, política, não. Existe assim, uma humanidade que está em desenvolvimento e para que ela possa se desenvolver antes de se destruir, que é um caminho bem natural quando a gente começa a olhar esses cenários de guerra, para que ela possa se desenvolver e não se destruir, ela precisa aprender a colocar todos os saberes em diálogo e em prol do seu próprio desenvolvimento. A gente precisa ter essa humildade de não ficar dizendo assim, só quem está dentro da escola é que sabe. Não, a gente pode colocar em diálogo quem está dentro e quem está fora da escola. Porque quem está fora da escola, tem um cartunista que fez um desenho super bonito mostrando uma pessoa dentro de uma garrafa e ele diz quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. Então é muito isso, né? É a ideia de você entender que não existe assim, educação, arte, música, saúde, ciência. Não, a gente precisa de tudo isso e tudo isso ao mesmo tempo e tudo isso em diálogo e tudo isso se retroalimentando para que a gente consiga entender qual é a solução para a educação.
E também entender que a educação ela está em contexto, que é outro ensinamento do pensamento complexo. Então a gente vai lá para a Finlândia e a gente diz, uau, a educação da Finlândia funciona, vamos trazer a receita para cá. Só que a gente não é a Finlândia, né? Então a gente precisa de uma educação realmente brasileira que atenda às especificidades de cada contexto. O que São Paulo, capital, demanda não é igual ao que Curitiba demanda, que não é igual aos interiores, que não é igual ao litoral. Então a hora que a gente entender isso, a gente vai começar a ter a humildade para criar soluções co-criadas, que não vai aparecer assim, a Irene salvou o mundo, o Rodrigo salvou o mundo, mas vai aparecer assim, a Irene, o Rodrigo e uma lista imensa de pessoas conseguiram co-criar uma boa solução para um problema real que o mundo tinha e que a partir de agora, com a presença deles e a co-criação de todos eles, a gente não tem mais. Eu vou começar falando assim do que há em comum, né? Porque assim, como assim? Você é professora de sala de aula, mas aí você vai lá e ensina um cara que é presidente de uma multinacional. O que tem em comum? Quais são os pontos de convergência? Todos nós precisamos, em qualquer posto de trabalho que a gente ocupe, todos nós precisamos nos comunicar. E a palavra comunicação é uma palavra conceito. Comunicação é a ação de tornar comum aquilo que estava só em mim e agora nessa partilha é nosso. E as pessoas, tanto na escola quanto no mundo corporativo e até, pasme, no terceiro setor, elas ainda estão vivendo no paradigma da competitividade. Então, assim, entre os professores competem aqueles que estão mostrando um projeto, tem que receber tapinha nas costas de outros, assim, nossa, puxa saco você, né? Que furor pedagógico é esse? Vai aumentar seu salário? Você sabe que não muda nada, né, na sua vida, você fazer tudo isso que você está fazendo, e aí recebe pouco apoio. Então, a gente precisa aprender a trabalhar dentro de um paradigma da cooperação e sair desse paradigma da competição. No momento em que a gente parar de competir, a gente vai parar de fazer com que mais uma geração também seja competidora. Porque olha só o que a gente leva para os nossos alunos na sala de aula. Eles têm metas, eles têm provas, eles têm notas, eles são avaliados constantemente e eles passam 13 anos na escola cultivando o medo de errar. Não é possível que a gente continue perpetuando isso, apesar das grandes contribuições da neurociência, por exemplo, né? A gente precisa entender que as pessoas aprendem mais e de maneira mais eficiente, obviamente, quando elas estão relaxadas, tranquilas, brincando e felizes. E a gente não consegue criar esse clima dentro da escola. E aí, como a gente viveu nesse clima dentro da escola, a gente pensa que isso é o certo. Então a gente foi oprimido durante esses 13 anos e a gente vai para o mundo corporativo para ser também opressor ou oprimido, né? Se a gente ocupa um posto de liderança, a gente se torna opressor, quando a gente devia poder conseguir dar para as pessoas justamente aquilo que a gente não teve. Quando o professor vai ensinar qualquer coisa, ele tem a primeira tarefa de casa, que é tentar responder para que serve isso que eu vou ensinar. E se não serve para nada, não ensina. Deixa para lá. Ensina uma outra coisa que seja relevante. Ah, mas tá lá na grade que precisa ensinar isso. Bom, então a sua tarefa é buscar uma maneira de tornar isso atraente. Como é que a gente ensina física falando primeiro da fórmula do fulano de tal, sem falar do fulano de tal? Grandes físicos antes foram grandes filósofos, grandes historiadores e tem uma história de vida incrível. Imagina só você ter uma aula de física que começa assim, gente, tem uma fofoca para contar para vocês. Tinha um cara que ele fez tal e tal. Vocês não sabem a mente desse cara. E casualmente ele criou isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então você começou conectando coisas que fazem sentido para a vida do aluno e não dizendo assim, ó, presta atenção nisso aqui, hein, que isso aqui cai na prova. O cara até arrisca tirar nota baixa na prova e até arrisca repetir de ano, mas ele não consegue se entregar a uma coisa que não faz sentido para ele. Então, a gente precisa dar sentido para as coisas que a gente ensina em sala de aula. E esse sentido vem quando a gente cria a conexão entre aquilo que a gente vai ensinar, os saberes universais e as dores universais e também a história de vida e a realidade daquele nosso aluno. Será que o aluno que está lá numa comunidade pobre, vulnerável, numa zona invadida, que ele não tem nem CEP
top, provavelmente. Será que ele está bem interessado mesmo na fórmula de Bhaskara? Tal e como ela é passada? Ou será que existe alguma coisa mais relevante que, de repente, daqui a pouco eu chego até no diabo da fórmula de Bhaskara, né? Mas antes eu passei por essa coisa interessante, eu encantei, eu fiz ele se apaixonar pelo conhecimento, eu fiz ele se desafiar a entender e conhecer aquilo. Então a gente precisa fazer essas perguntas. E esse amor que a gente tem pelo nosso conhecimento, eu amo literatura, amo, mas assim, eu não posso começar o ensino médio, primeiro ano de literatura, falando de cantiga de amor e cantiga de amigo em galaico português. Por quê? Porque o meu aluno vai olhar e vai torcer o nariz para mim para sempre. Então, primeiro eu preciso oferecer para o meu aluno as lindas experiências de literatura, quanto mais contemporâneas, melhores, e quanto mais conexão com o meu aluno, melhor. E eu monto uma banda de rock com ele, e mostro para ele que Renato Russo, porque eu sou velhinha, né, gente? Eu mostro para ele que Renato Russo é poesia, e mostro para ele o quanto de outros poetas Renato Russo trouxe pra gente. E aí eu tenho esses alunos aqui, pirando na minha piração, amando aquilo que eu amo. E aí, então, eu posso até falar de Idade Média, trovadorismo, cantiga de amor, cantiga de amigo, e traduzir o galaico português, porque já tá todo mundo tá todo mundo na mesma página, na mesma frequência. Mas eu não posso começar ao contrário, sob pena de ele odiar aquilo que eu tanto amo e eu passar o resto da minha vida profissional dizendo assim, como é que pode? Como é que ele pode odiar esse negócio que eu amo tanto fazer? Gente, mas eu preparei essa aula com tanto cuidado. Você só esqueceu de um elemento que faz parte dessa aula, que é justamente o seu aluno. Então, cria primeiro o encantamento, cria primeiro a conexão, cria primeiro o porquê. Depois que você tiver o para que serve isso que você vai ensinar, então você entra na sua sala de aula e você pode ensinar qualquer coisa. A gente precisa ir para casa com essa ideia de que é possível a gente se divertir sendo educador. É possível a gente se divertir todo dia. Não cabe a gente chegar em sala se desabafando com o nosso aluno sobre os precários salários. Isso é outra instância, a gente vai lá e reivindica com quem de direito. Mas lá na sala não é nem só sobre o aluno, é sobre a gente mesmo. A gente precisa dar um passinho atrás e a gente precisa lembrar, sim, sempre, todo dia, dessa criança que a gente tem dentro, e a gente precisa se curar muito, buscando 1000 maneiras de a gente se divertir. E não existe assim, conteúdo por um lado e diversão de outro. A diversão é parte do conteúdo e é parte do encantamento, porque eu mobilizo emoções e a aprendizagem só acontece nessa mobilização de emoções.